Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher. Abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Meu nome é Crioula, eu sou nascida e criada nas periferias de Belo Horizonte e sou grafiteira. Eu considero que eu nasci em 2 lugares, assim. Eu morei muito tempo com a minha avó, porque minha mãe tinha que trabalhar, então minha avó cuidava de mim e minha avó morava no Morro do São Lucas. Então eu passei a minha infância no Morro do São Lucas, em Belo Horizonte. E passei a minha infância na minha casa também, a casa dos meus pais, que fica em General Carneiro, que é em Sabará. Então, a minha infância e a minha origem vem da confluência desses 2 lugares. Eu acho que eu sou praticamente a última geração de crianças que conseguiram brincar na rua. Não sei se isso ainda é possível, né? Mas eu tive uma infância onde os meus pais fizeram tudo para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então, eu tenho o privilégio de ter sido de ser filha de uma mulher negra muito, enfim, forte, né? Espero que não tenha mais que ser assim futuramente, né? Porque isso não deveria ser não deveria ser uma regra, eu acho, sabe? Das mulheres negras terem que ser fortes. Mas eu agradeço muito minha mãe, principalmente, que me proporcionou uma infância, claro, tive muitas dificuldades financeiras, mas eu também tive tudo aquilo que eu precisava de amor, de nutrição familiar, que me proporcionou chegar onde eu cheguei hoje, né? Eu acho que o amor é algo muito revolucionário, que me proporciona, ou nos proporciona, um enraizamento e um crescimento, sabe? Eu sempre fui uma criança muito perguntadeira, sabe? Eu lembro quando eu era criança, assim, quando eu me dei por mim de sou um ser individual, né? Eu não faço parte da minha mãe, né? Eu acho que quando a criança atinge uma individualidade, assim, eu lembro a primeira pergunta que eu fiz era o que é Deus para minha mãe? Isso eu era muito pequena. E outra pergunta também que eu não entendia por que o dinheiro das pessoas não era dividido por igual para que as pessoas não ficassem sem dinheiro. Eu achava isso um absurdo, ainda acho, mas achava um absurdo terem pessoas que não tinham o básico onde morar e terem pessoas que tinham muitas coisas. E eu falava, mãe, mas como assim? Por que todo mundo não conta todo o dinheiro do mundo e divide por igual? Então eu sempre fui uma criança questionadora, assim, e a minha adolescência também, sempre fui de questionar bastante. Eu nunca fui de aceitar verdades como verdades, sem questionar a origem delas, quem criou, de onde vem, por que é assim e quem disse que tem que ser assim. Então, isso é algo interessante, eu acho, porque eu acho que o pensamento criador é aquele que questiona todas as verdades e que vê possibilidades de criação onde ninguém vê. Então eu consigo identificar isso desde a minha infância em mim, sabe?
Eu acho que isso é super, são super fluidos entre si, né? Moda e grafite. Na época que eu fiz faculdade de moda, a moda era um saco. Não é igual tá acontecendo hoje, né? Assim, se a gente marca no tempo e espaço hoje, a moda ela tá em crise, assim como tudo, né? Então ela tá precisando se reinventar e as minorias estão começando a quebrar barreiras, né? Então hoje em dia eu vejo uma moda muito mais diversa, muito mais sustentável. Na época que eu fiz design de moda, não era assim, sabe? Era bem eurocêntrico. Ainda é eurocêntrico, mas é bem menos. Então eu achava um saco. O professor falava, tipo, ai, vamos estudar. É, vamos estudar e não me vem nada à cabeça. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão com um professor de arte que falava que grafite não era arte. Enfim, e estava me mostrando referências clássicas europeias e eu, mano, por que você está falando que isso é o certo? Quem disse isso? Não acredito nisso. Então, mas voltando à sua pergunta, eu acredito que o grafite ou arte urbana, intervenção urbana, e basicamente o que eu faço ele é uma expressão da rua, né? O grafite é uma estampa da cidade, eu diria. Não que ele seja só isso, mas ele pode ser também, né? Uma estampa da cidade. E eu acho que é muito interessante, porque ele abre um campo de 1000 possibilidades de intervenção e te fala bem na sua cara que você também pode interferir nesse espaço. Ele é seu também e ao mesmo tempo de ninguém, né? Então, acho isso bem legal. Eu acho que o meu trabalho, ele cria vidas além da minha ação, sabe? A partir do momento que eu termino um grafite ou uma intervenção urbana, né, gigante em prédios, ele conversa com a cidade ali, entendeu? Aí eu já saí um pouco, né, desse... como é que eu posso falar? Eu não sou mais tão... Ai, não sei como é que eu explico isso. Eu atuo nessa conversa, né, do público com o grafite, mas eu não sou uma intermediária, eu não interfiro, sabe? E eu acho isso muito interessante, a potência que o grafite tem de ganhar asas e o que você faz ganha 1000 interpretações. Eu não controlo o que a pessoa vai pensar sobre o que eu fiz, né? É algo livre, diz mais da própria pessoa do que de mim, né? O que vai conectar, o que do meu trabalho conecta dentro de um transeunte, diz mais desse transeunte do que do meu trabalho em si, né? Então, existem pessoas que gostam, existem muitas pessoas que não gostam, que incomoda. Existem pessoas que querem apagar, por exemplo. E isso diz muito mais delas do que de mim, assim, é muito mais um incômodo, né? E que bom que incomodou. Sim, mas essa desconstrução de imagem, ela não é responsabilidade das pessoas negras. Na real, ela é 90% responsabilidade das pessoas brancas desconstruírem isso, entendeu? Porque o negro em si, ele só tem que tem sim que tirar várias cascas eurocêntricas que colocaram nele, mas não é ele que está colocando isso, sabe? Então acho que parte muito, por exemplo, eu acho que as coisas vão melhorar e o mundo vai melhorar quando, por exemplo, não precisar sentar numa cadeira dessa para ir falar sobre isso, né? Eu poder libertar o meu trabalho a ponto de falar sobre aquilo que eu quiser falar. Porque no momento eu preciso falar sobre isso, sabe? E às vezes é um saco, eu podia sentar aqui, vamos conversar sobre outra coisa? Quero pintar outras coisas. Porque eu tenho esse direito, só que me colocam num lugar em que me obrigam a falar sobre isso, entendeu?
Isso é um saco. Até quando as pessoas negras vão ter que ficar falando de racismo para pessoas brancas? Até quando, sabe? Até quando eu não vou poder ser livre o suficiente na minha arte para criar coisas que não tenham a ver com isso, sabe? Toda pessoa negra, artista, ela é um ser político, sabe? Toda minoria é um ser político a partir do momento que começa a se expressar, né? Porque isso nos é negado. Então, perdi o fio da meada. Mas acho que é interessante, eu só puxei sobre isso que você falou, né? Porque eu acho que é necessário que as pessoas brancas que se dizem antirracistas saiam de uma posição passiva ou de nossa, eu não posso falar nada, ou eu não tenho... É colocado muito o lance de eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Só que assim, as pessoas estão falando que não tem propriedade para falar sobre isso para simplesmente ficarem sentadas e não fazerem nada. Sabe? Não, você tem propriedade para falar assim, a partir do seu lugar de fala, entendeu? Você tem um poder, as pessoas brancas que são antirracistas têm um poder muito grande nas mãos, que elas têm que começar a usar, sabe? Um poder de abrir mão desse privilégio, sabe? De atuar na bolha em que vivem, sabe? Porque tem coisas que são pessoas brancas não vão me escutar, mas vão escutar uma pessoa branca falando, sabe? Então, eu acredito que é isso, assim, cada um tem uma missão nisso aí, sabe? Agora, a passividade, eu acho que não é o caminho, e se colocar num lugar confortável, que é muito confortável esse lugar, de falar, eu não tenho propriedade de fala, eu não posso falar sobre isso, ou, você pode me explicar sobre isso? Quando você tem um amigo negro ou uma amiga negra aí, você sempre pergunta pra ele, sempre pede pra ele, cara, vai ler, estuda, sabe? O negro não tem que ser o wiki preto pra ficar explicando tudo, sabe? Por exemplo, eu até falo sobre a natureza e etc, mas eu gostaria de falar sobre coisas mais amenas. Mas por enquanto eu gostaria de falar, se a gente for falar de energia, eu gostaria de falar de um chakra mais elevado, mas por enquanto eu tenho que ir lá no chakra raiz e falar sobre questões de sobrevivência, que é onde a gente está, o nosso estágio na Terra agora, ele é baseado nisso, né? Na manipulação através do medo, que faz com que você acumule, porque senão você não vai sobreviver e vai perder. E se você não acumular, não interessa se o outro não tem, você fecha o olho. Você precisa acumular porque senão você vai não ter. Você precisa também fechar o vidro do carro, fechar tudo, porque existe muita violência, né? A violência não é uma culpa sua, né? Que está acumulando, não. A violência é culpa daquelas pessoas que estão ali, que não trabalham o suficiente. Você não, você trabalha. Outro dia eu tava vendo novela com a minha mãe. Sentei pra ver novela com a minha mãe. E eu não assisto TV, né? E aí fui assistir novela com ela pra fazer companhia pra ela. Muito mais pra estar ali com a minha mãe, né? Num lugar em que pra ela é confortável enfim, buscar interações ali, né? E aí eu tava vendo a novela da Globo e só tinha gente branca. Eu falei, gente, até hoje só tem gente branca, caraca. Eu falei, mãe, olha isso, mostrando pra ela, sabe? Que é surreal, surreal. É chocante, como que as coisas ainda estão atrás. Existem várias inteligências, assim, né? Várias realidades coexistindo numa mesma dimensão, né? Pessoas que já acessaram algumas coisas, pessoas que não acessaram. E eu acredito que a arte, o grafite, eu acho que todo tipo de expressão artística, quando feito na intenção de trazer uma elevação, é um portal, né? É um canal é um portal, assim, e quem tem esse código interior consegue desvendar e descodificar esse portal, assim. Eu acredito que o grafite é isso, mas eu não resumiria em grafite. Eu falaria que a arte é uma comunicação, né, que pode sim acontecer isso, né?
E eu, especificamente, no meu caso, todas as pinturas que eu faço são na intenção. Eu tô pintando, tem uma intenção. Eu coloco a minha energia naquilo ali. As cores, todas as cores que eu escolho são cores escolhidas na intenção, né? As cores têm um poder de transformação mesmo, transformação energética dos lugares, né? Cada cor tem uma potência, cada cor vibra em determinada frequência. Então, quando eu pinto na cidade, quando eu escolho cores, quando eu faço a alquimia de misturar cores e criar forma a partir disso, é tudo feito na intenção de desbloquear condicionamentos mentais mesmo, que as pessoas estão ali acostumadas a casa, trabalho, tudo cinza. A cor cinza, por exemplo, ela te condiciona a não pensar, ela não te provoca, ela não te provoca, eu acho que a palavra é essa mesmo. Ela não te incomoda, ela é como se fosse algo transparente, sabe? E eu acho que não é à toa que a cidade é toda cinza, né? Não é à toa que um mistério, um ser, não sei, criou a natureza que tem cada coisa de uma cor, gente. Por que o céu é azul? Isso é uma pergunta que eu faço desde criança e que eu faço hoje em dia também. Eu não sei por que o céu é azul, mas eu sei que existe uma potência na cor azul que faz com que o céu seja azul. E essa cor é extremamente necessária para um equilíbrio ambiental, sabe? Assim como o verde também é extremamente necessário. Essa combinação do verde com o azul, a mesma coisa. E aí quando eu penso, quando o homem interfere na natureza, as coisas ficam cinza. Né? Por que o homem cocria esse cinza? Né? O cinza do céu, o cinza dos prédios, o cinza do asfalto, tudo cinza. Por quê? Né? E eu acredito que existem seres que escolheram esse cinza, né? E cabe a gente não aceitar isso. Cabe a gente cocriar uma outra forma de existir, né? Que essa cocriação ela se faz também através das cores, né? De escolher novos caminhos, eu diria. Então, por isso que o grafite incomoda muitas vezes, né? Assim, existe uma discussão boba, né? Que parece, mas é autorizado, mas não é, mas não pode. A discussão, se a gente leva num nível mais profundo, ela está exatamente nessa inconsciência ou nessa consciência que as pessoas têm de, nossa, está mexendo aqui onde não quero que mexa. Não mexa nesse lugar aqui, que eu já estou muito confortável e acostumada com ele. Entendeu? Porque mexer nesse lugar aqui vai me fazer refletir, vai me fazer ter que me mexer, sabe? Ou enxergar coisas que eu não quero enxergar, né? Então eu entendo também isso, sabe? Não é fácil, né, a gente chegar na conclusão que nós somos responsáveis, né? Ao invés de culpar fulano faz isso, fulano fez aquilo, ou os políticos, ou o que quer que nome seja dado, na verdade é tudo um reflexo do que a gente está cocriando, do mundo que a gente está formando, né? Então se de hoje em diante a maioria das pessoas decidirem que o cinza não tem que ser padrão, tem que ser o azul, se todo mundo internamente decidir que tem que ser o azul, os prédios vão ficar todos azuis. A minha pergunta é, quem definiu que tem que ser cinza? Por que o cinza? Né? Então, a cidade é um reflexo do que tem dentro da gente. Né? Essa falta de presença, esse corre pra lá e pra cá, você nunca tá onde você tá, você sempre tá lá na frente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu preciso sobreviver, eu tenho que trabalhar. Mas o que eu quero? Né? Ou quem eu sou? Se tem pessoas que conseguem ainda chegar nesse lugar. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu preciso trabalhar? Eu preciso correr? Né? Eu preciso realmente... Eu estou correndo para quê? Para que eu estou correndo? Para chegar em que lugar? Então... São reflexões que eu faço e que eu sempre coloco intenção quando eu estou pintando,
Porque o grafite pra mim nada mais é do que autoconhecimento também, sabe? Quando eu tô pintando, eu tô refletindo sobre mim mesma, sobre questões internas e o que eu vejo refletido no externo também, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, é um exercício de cocriação, de cocriar o mundo que eu acredito, né? De fazer isso real, tornar isso real, sabe? E é legal também de ver outras pessoas que começam a pintar ou começam a fazer coisas que gostam ou subvertem um pouco a ordem, porque é tomar esse poder pra si, né? De volta. Não deixar esse poder na mão de outras pessoas. Não sei se eu posso definir se a arte tem uma função. Quem sou eu pra definir isso? Quem é o ser humano pra definir, sabe? Não sei. Eu acho que... Não sei. Cara, não sei se a arte tem uma função. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela apenas é. Ela apenas é. É um fenômeno que acontece. Agora, se tem uma função objetiva, aí eu já acho que ele talvez mude de acordo com o cenário que a gente está inserido. Se o cenário muda, talvez muda a arte também, sabe? Como eu estava falando com você. Não sei. Eu poderia racionalmente dizer sim, a arte tem a função de modificar, de trazer cores ou não sei. Mas, cara, eu acho que tá muito além. Tá muito além. Porque a gente tá acostumado a que tudo tem que ter uma função, né? Tudo tem que ser pra fazer alguma coisa. Por que tudo tem que ter uma função? Tudo tem que estar fazendo algo. Tudo tem que ser feito para algo, sabe? Sempre fazer, fazer e ação. Ela pode apenas ser, sabe? Arte. É isso. Sem movimento, sem ter que fazer algo, sem focar no futuro, só ser, sei lá. Cara, isso é muito relativo. Tem gente que vai falar que é uma coisa e tem gente que vai falar que é outra. Assim, se você olha a galera, o school vai falar assim, grafite é uma pintura feita com spray em muros sem autorização. Pra mim, grafite é um dos elementos do hip hop e é um instrumento magnífico de transformação social. Agora, se é feito com spray, se é feito com dedo, se é feito com um pincel, e para mim, na minha visão, isso não... Mas no início, no começo, sim, era feito com spray, mas hoje em dia, eu acho que é legal a gente honrar as raízes, mas é legal também a gente caminhar pra frente. Eu não acho que grafite deixa de ser grafite por ser autorizado, ser feito com, sei lá, pincel. Eu acho que é muito mais um movimento, sabe? A intenção que te faz fazer aquilo, entendeu? A cura da humanidade é a cura da nossa relação com o feminino, né? É a relação com as mulheres à nossa volta, com as mulheres dentro de nós, com o feminino que habita em nós, mesmo manifestando uma energia masculina, né, em matéria. Eu acredito muito nisso. O mundo só tá do jeito que tá porque existe uma energia masculina doentia, mega desequilibrada, de desbravar lugares e conquistar e brigar e guerrear. A energia feminina é acolhimento, né? É assim, é presença, assim, presença na própria potência, sabe? Quando a Conceição Evaristo fala aqui, né, que em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. E é isso mesmo, né? A energia feminina, eu acredito que ela invade sem necessidade de gritar, sabe?
É uma potência que não precisa guerrear, não precisa desbravar, não precisa conquistar. Ela é, e acabou a criação do mundo, gente. A Terra é uma energia feminina, sabe? Quando a gente faz um paralelo, é muito engraçado, né, que a natureza, ela é maravilhosa, né, porque ela cria formas. Se a gente pensa na Terra, né, redonda, e se a gente pensa na mulher que carrega um ser dentro de si, que loucura, um ser que carrega outro dentro de si, gente. Se isso não for um poder manifestado, o que é, né? Então, é muito louco, porque o ser humano é suicida ainda, né? A gente é suicida, real, porque a gente mata tudo aquilo que nos dá vida. Claro que sim. Na verdade, eu acho que não há mais espaço para um mundo do jeito que está hoje, por isso ele está em crise. A resposta é essa. Não existe mais espaço para essa autodestruição, né? E por isso ela está gritando, porque ela quer continuar, ela quer ainda. Os conservadores ou todo esse movimento, né? Eles não querem perder, mas não tem como, né? A evolução da Terra, a evolução dos seres caminha pro autocuidado e pro cuidar do outro como se fosse você, sabe? A gente está à beira de uma crise que acredito que vai desembocar numa nova concepção de ideias, de relações, sabe? Eu fico triste porque eu acredito que isso vai ser muito tarde, sabe? Nos 59 segundos dos 60 segundos, mas acredito que isso vai acontecer sim. A gente ainda precisa da dor, né, para poder acordar, parece. A gente só acorda através da dor, infelizmente. Mas eu acho que isso pode ser mudado. Eu acredito que as crianças que vão vir daqui pra frente são potências muito fortes, assim, muito fortes mesmo. Elas vão mudar muitas coisas. Existem muitas inconsciências até em mim, por exemplo, sabe? Na maneira como eu me relaciono com a natureza, com o ambiente, assim. Eu acredito que os nossos descendentes vão olhar pra gente, né? Os seus ancestrais vão falar: gente, sério que vocês faziam isso? Era assim? Era assim? Mas, ô vó, você fazia isso? E tem muitas coisas que a gente ainda vai cair a ficha, sabe? Então é um movimento natural, eu acho. E sim, há espaço. Eu não tenho religião, não tenho nada, assim. Eu acredito que a fé é acreditar naquilo que está dentro do seu coração, que já existe, sabe? Mas que no mundo que a gente tá ainda talvez não consiga materializar, sabe? Eu acredito muito naquilo que eu sinto. Eu acredito muito naquilo que não foi criado pelos homens e naquilo que eu vejo enquanto criadora e tipo, cara, quem criou isso é muito foda, sabe? Ou quem ou o que criou isso, não sei. Mas eu acho que todo artista é muito sensível também, sabe? Acho que todas as pessoas, né? Mas o artista trabalha muito na base do sensível, né? Ele precisa sentir para ele poder fazer algo, né? Transmitir uma arte. Então, eu me considero uma pessoa que acredita naquilo que eu não consigo explicar. É isso. Que é fé, né? Mas é isso mesmo. Thank you.